Vamos então aqui iniciar o nosso encontro de hoje, né? A gente tem feito essa semana alguns encontros com tema livre, conversando sobre artigos da Revista Espírita e tudo mais. Ontem nós fechamos o capítulo 14 do livro A Gênese, que trata dos fluidos, e nós entramos naquela última parte que fala sobre as obsessões, né? Obsessões, possessões. E aí então nós trouxemos aqui alguns casos da Revista Espírita para poder ilustrar, né, um desses casos, aqueles casos que foram citados. Então hoje nós vamos ler mais um pouquinho sobre eles, complementando aquilo tudo que nós lemos ontem. Então nós falávamos inicialmente sobre as obsessões e falamos então, né, beijão barbudinho, obsessões e também sobre as possessões. Das obsessões temos alguns casos aqui que nós vamos estudar, mas inicialmente nós começamos pelas possessões. Falamos ali de um fato que é muito mais comum do que geralmente se imagina, acreditando que possessão é um caso excepcional, um caso fantástico e tudo mais. Ele acaba vindo de uma forma muito natural, sendo que nós, aqui encarnados, pela dificuldade de termos para identificar exatamente qual é a natureza daquele fenômeno, e ao mesmo tempo temos muitas vezes aprendido de uma forma equivocada a respeito de um determinado fenômeno, nós acabamos achando que ele é muito mais exceção do que regra. Então, inicialmente, né, estudando um caso de possessão sobre a senhorita Júlia, então nós tivemos ali duas passagens interessantes. A primeira, que era o caso de uma jovem que acabou tendo ali o seu corpo possuído por um espírito, que era um espírito familiar ali de um determinado grupo, que não pretendia causar nenhum mal, não pretendia trazer nenhum tipo de prejuízo, apenas ali participando de uma forma espontânea, de uma forma tranquila desse fenômeno. E depois Kardec apresentou para nós um caso mais grave, falando exatamente dessa senhorita Júlia, que era uma jovem que era um tanto quanto simples na sua cultura, na sua educação, e ela estava então possuída, né, intermitentemente, né, que de vez em quando acontecia, por um espírito com o nome Fredegunda. A gente vai conhecer um pouquinho sobre esse espírito hoje, porque Kardec, obviamente, ele não dava ponto sem nó. Então ele tratava da obsessão, tratava da possessão e depois evocava o espírito para saber exatamente o motivo daquele problema todo que foi causado, né? Bom dia, Angelina. Então nós lemos sobre a senhorita Júlia, vimos ali algumas características, e agora Kardec complementa aquele mesmo artigo, aquele mesmo caso, trazendo esse segundo artigo. O primeiro foi em dezembro de 63, e agora nós estamos no mês de janeiro de 64. Então aqui vamos para a segunda parte desse artigo. Vamos lá então, iniciando aqui. Bom dia, abraço. Em nosso artigo anterior, descrevemos a triste situação dessa moça e as circunstâncias que nela provavam uma verdadeira possessão. Sentimos-nos felizes ao confirmar o que dissemos de sua cura, hoje completa. Aqui o Kardec lembra sobre as agressões, né, que aconteciam, aquela sensação de enforcamento, com características desse enforcamento também. Então era um caso bastante grave, inclusive, né, ela se ameaçando com uma faca. E aqui, depois dessa cura completa, Kardec então complementa. Depois de liberta de seu espírito obsessor, os violentos abalos que tinha sofrido durante mais de 6 meses haviam provocado grave perturbação em sua saúde. Agora está completamente recuperada, mas não saiu do estado sonambúlico, o que não a impede de consagrar-se aos seus trabalhos habituais. Vamos expor as circunstâncias dessa cura. Agora Kardec vai passar aqui qual foi a receita, né, utilizada para fazer com que a cura acontecesse, terminando assim então aquele caso de possessão. Várias pessoas haviam tentado magnetizá-la, mas sem muito sucesso, salvo uma leve e passageira melhora no seu estado patológico. Quanto ao espírito, era cada vez mais tenaz, e as crises haviam atingido um grau de violência dos mais inquietadores. Teria sido
necessário um magnetizador nas condições que indicamos no artigo precedentes para os médiuns curadores, isto é, penetrando a doente com seu fluido bastante puro para eliminar, Kardec destaca aqui o eliminar, o fluido do espírito mau. Se é um gênero de mediunidade que exige superioridade moral, é seguramente o caso das obsessões, pois é preciso ter o direito de impor sua autoridade ao espírito. Aqui essa frase é bastante significativa, porque somente ela, essa pequena frase que Kardec utilizou, já valeria para um estudo completo, um seminário praticamente, para falar com médiuns que trabalham tanto com curas, médiuns curadores, médiuns passistas e também médiuns que trabalham em grupos de desobsessão, falando exatamente sobre essa superioridade moral, para fazer com que, primeiro, haja essa substituição de um fluido com esse conteúdo, com essa característica mais elevada, exatamente pelo estado moral do médium, e a mesma coisa durante os trabalhos de desobsessão, durante os diálogos com os espíritos para convencê-los a terminarem aquela obsessão. Então, importantíssimo para nós. Então, aqui mais uma vez, se há um gênero de mediunidade que exige superioridade moral, é seguramente o caso das obsessões, pois é preciso ter o direito de impor sua autoridade ao espírito. Então, no caso de curas, o médium passista geralmente é um paciente que chega no centro espírita, solicita um tratamento espiritual, ele passa pelo atendimento fraterno, passa ali pelas orientações, aí então ele é encaminhado para o passe, e aí recebe o passe, né, geralmente por uma dor, por um estado psíquico que se encontra abalado e tudo mais, mas também os casos de obsessão são encaminhados para lá. E nesse caso especificamente, só haverá sucesso nesse tratamento se realmente a qualidade do fluido do médium for superior à do espírito. Aí sim você vai ter aquela troca, e como Kardec colocou um pouco mais acima, né, é necessário que o fluido seja bastante puro para eliminar o fluido do espírito mau. Então os médiuns passistas geralmente acabam negligenciando a importância do seu trabalho, acreditando que o fluido magnético que é aplicado já é o suficiente para uma cura orgânica. Mas nesse caso de uma cura moral, há necessidade realmente de uma elevação moral. Por isso então os médiuns curadores e os médiuns que trabalham em desobsessão, conversando com os espíritos, nesse diálogo também tem que ter ali um conteúdo moral superior. Do contrário, né, como a gente sempre lê e ouve essas histórias, os espíritos encaram os seus doutrinadores, vamos dizer assim, e muitas vezes apontam equívocos bastante constrangedores na conduta daquele doutrinador. Então há necessidade realmente dessa elevação moral quando se lida com outras personalidades que têm ali uma qualidade inferior. E continua. Os casos de possessão, segundo o que é anunciado, devem multiplicar-se com grande energia daqui a algum tempo, a fim de que fique bem demonstrada a impotência dos meios empregados até agora para os combater. Até uma circunstância da qual não podemos ainda falar, mas que tem certa analogia com o que se passou ao tempo do Cristo, contribuirá para desenvolver essa espécie de epidemia demoníaca. Não é duvidoso que surjam médiuns especiais com o poder de expulsar os espíritos maus, como os apóstolos tinham de expulsar os demônios, seja porque Deus sempre põe o remédio ao lado do mal, seja para dar aos incrédulos uma nova prova da existência dos espíritos. Então aqui mais uma vez é interessante que para que nós nos convençamos de fato da existência do mundo espiritual, o mundo espiritual precisa se manifestar de uma forma patente, de uma forma clara, não mais apenas como objeto de fé, como uma teoria de nós acreditarmos ou não acreditarmos no mundo espiritual. E para isso, então, nós temos, desde aquele momento em que Kardec começou a trazer para nós a codificação, analisou inicialmente os fenômenos físicos,
depois trouxe para nós os diálogos, e isso pode ser interessante para quem tem interesse em estudar a doutrina espírita. Então nós vamos recorrer aos livros, recorrer à própria história da doutrina espírita, aos seus casos, mas isso não é o suficiente para convencer as pessoas que porventura não se interessem em fazer nenhum tipo de estudo. Então há necessidade de cada um, de cada indivíduo na sua realidade, no seu universo, vivenciar uma experiência que mostre para ele claramente a existência do mundo espiritual. Então de lá para cá, saindo da teoria e daqueles fenômenos que acabavam ficando reclusos dentro das instituições, como era o caso, por exemplo, das experiências com fenômenos físicos que aconteciam somente para os trabalhadores de uma casa espírita, e aí depois eles analisavam, ficavam impressionados, e depois traziam as suas impressões numa publicação, e ficaria por isso mesmo. Só que agora a gente vive uma nova fase, e isso já vem para cá há alguns anos, quando as casas espíritas, por exemplo, começam já a oferecer. O Chico Xavier foi talvez o grande desbravador desse caminho, né, que a doutrina espírita começou a mostrar para as pessoas, que foi o caso de comunicação com familiares. Aquelas psicografias em que as pessoas que tinham ali perdido um ente querido iam então às instituições em busca de uma comunicação. Então várias instituições obviamente faziam esse tipo de trabalho, mas em especial acabou se destacando exatamente o trabalho de Chico Xavier. Então as comunicações com o mundo espiritual já começou então a mostrar para as pessoas uma nova realidade nessa relação entre essas duas dimensões. Então começou com Chico. Depois de um tempo, saindo da psicografia, nós começamos a ver as cirurgias espirituais. E ali, né, o José Arigó foi também um grande destaque na nossa mídia a partir da década de 1970. Então o Dr. Fritz, tanto através de José Arigó, depois de outros médiuns, começaram também a se manifestar. E também ali no final da década de 1970, começando ali em 1980, surgiu mais um fenômeno para demonstrar essa realidade do mundo espiritual, que foi exatamente ali o surgimento de Luiz Antônio Gasparetto na mídia, através das pinturas mediúnicas. Então até hoje, se nós fizermos pesquisas, nós tínhamos lá o programa Fantástico no início da década de 1980, entrevistando exatamente esse grande fenômeno, que era um jovem médium que trazia pinturas através da mediunidade de grandes nomes da pintura mundial, então a partir de 1980. E depois começaram a surgir de um modo mais abrangente outras faculdades, né, outros fenômenos de psicografias, de psicofonias também. Divaldo Franco também trouxe uma grande contribuição, principalmente nas suas palestras e tal. Então nós vimos ali que com o passar do tempo o mundo espiritual foi trazendo para nós essas oportunidades, mas ainda assim surgia essa dificuldade de fazer com que as pessoas entendessem que essas manifestações não eram simplesmente espetáculos, mas eram tentativas de fazer com que nós víssemos realmente a existência do mundo espiritual. Só que convencendo apenas aqueles que se interessavam e iam em busca de mais informações, houve a necessidade então, como Kardec colocou agora, de fazer com que o mundo espiritual se tornasse muito mais patente, só que agora de um modo mais contundente, que era, por exemplo, o caso das obsessões. Então olha só como ele colocou de novo aqui. Não é duvidoso que surjam médiuns especiais com o poder de expulsar os espíritos maus, como os apóstolos tinham de expulsar os demônios, seja porque Deus sempre põe o remédio ao lado do mal. Então quer dizer, já que existe essa lei que permite a relação entre as duas dimensões, não uma relação aberta, uma relação sem controle, mas uma com suas restrições, mas estabelecendo essa relação em que os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, acabem se influenciando. Então isso é uma lei natural. Então, já que nós teremos contato com os espíritos bons, os espíritos amigos, familiares que vão nos acompanhar, receberemos as suas sugestões. No caso dos espíritos ainda inferiores, que trazem prejuízo, há a necessidade então de trazer o bem, trazer a cura, para que nós
consigamos também evitar esse assédio destrutivo que acaba acontecendo. Então, inicialmente por esse motivo, já que a lei natural ela é uma realidade, vamos então fazer com que essa lei natural nos permita a evolução e não simplesmente a nossa destruição. E segundo ponto, seja para dar aos incrédulos uma nova prova da existência dos espíritos. Então a gente vê que muitas vezes você não se interessa em ler um livro, em assistir a um programa na televisão, em ir a um centro espírita. Dentro da sua casa ocorrem então esses fenômenos de fazer com que as pessoas fiquem impressionadas de uma forma, claro, negativa, porque traz o medo, traz a preocupação, traz o sofrimento e tudo mais. Mas ao lado também desse mesmo sofrimento vem a cura. Então nós temos desde a dor até a cura, sendo então para nós dois instrumentos para mostrar exatamente essa realidade, né? Pois é, Bras, né? Não tem jeito. Há aquela crença da condenação eterna que infelizmente as escolas dogmáticas acabam transmitindo e ensinando, mas a gente sabe que tudo evolui, né? E continua aqui Kardec. Para a senhorita Júlia, o magnetismo simples, como em todos os casos análogos, por ser mais enérgico que fosse, era insuficiente. Dever-se-ia agir simultaneamente sobre o espírito obsessor, para o dominar, e sobre o moral da doente, perturbada por todos esses abalos. O mal físico era apenas consecutivo. Era efeito, e não causa. Devia-se, pois, tratar a causa antes do efeito. Destruído o mal moral, o mal físico desapareceria por si mesmo, mas para isso é preciso identificar-se com a causa, estudar com o maior cuidado em todos os seus matizes o curso das ideias, para lhe imprimir tal ou qual direção mais favorável, porque os sintomas variam conforme o grau de inteligência do paciente, o caráter do espírito e os motivos da obsessão, motivos cuja origem remonta quase sempre a existências anteriores. Então, aqui o que Kardec coloca é que, não raras vezes, pessoas recorrem a centros espíritas ou recorrem a ajudas religiosas, de modo geral, dentro das crenças que cada um abraça, vai àquela instituição, conversa então com os responsáveis pelo trabalho e vai em busca da cura, como se tivesse uma pequena dor, e aí então tomasse um comprimido e essa dor passasse. As obsessões, como nós já estudamos a doutrina espírita, ela tem uma causa inicial essencialmente moral. Ou seja, por que está acontecendo a obsessão? Não é simplesmente uma dor, uma perturbação que acontece. Tem uma razão para isso. Por que o espírito marcou aquele indivíduo como sendo a sua vítima? Por que o espírito se dedica de uma forma obcecada para trazer prejuízo para aquela pessoa? Qual é exatamente a sua causa? Qual é exatamente a sua história? Quais são as suas motivações? Então nós vemos que antes de pensarmos no mal que a pessoa está sentindo, as dores que ela porventura venha a sentir, a depressão que pode acontecer, toda a perturbação, a irritação, a prostração, tudo isso começa inicialmente do motivo, do porquê o espírito está fazendo aquilo. Então, quando as pessoas passam por esse processo de obsessão, bom dia Dudu, bom dia Oliveira, então quando passam por esse processo de obsessão, elas correm então à instituição e falam assim, olha, eu acho que eu estou com um problema de obsessão. E aí então eu quero ser curado. Mas a pergunta é, mas espera aí, mas por que você acha que você está assim? Qual é o seu modo de viver? O que você pensa? Qual é o seu comportamento? E aí geralmente é o que acontece nessa confusão, a gente vê muito isso dentro do meio espiritualista principalmente, as pessoas recorrerem à Umbanda principalmente, porque são considerados, como a gente viu, aquela tropa de choque, onde tem ali os Exus, onde tem ali os trabalhos que são feitos e tal. Não, nós vamos expulsar esse espírito, nós vamos então fazer acontecer. Mas não tem, as pessoas que buscam esses recursos não se preocupam com sua transformação moral. Acham que basta expulsar aquele espírito e a cura está pronta. É mais ou menos isso. Acham que é o BOP, o pessoal vai lá e não, chama todo mundo.
A mesma coisa acontece nas igrejas. Não, eu vou para lá porque eu sei que eu vou passar por aquele círculo lá do descarrego e tudo vai resolver. E a pessoa continua sendo a mesma pessoa, continua tendo os mesmos valores, continua tendo as mesmas crenças e, tirando um espírito, aparece outro. Porque a lei de afinidade faz com que os espíritos e os encarnados se atraiam mutuamente. Então, de um modo geral, tirando uma causa específica de um espírito perseguir uma pessoa, as influências espirituais vão acontecer pela própria lei de afinidade. Então, para nós que somos espíritas, é importantíssimo entendermos que aquela mensagem, uma daquelas mensagens que Jesus trouxe, falando sobre vigiar e orai, é exatamente todo o preventivo que precisamos para qualquer tipo de influência espiritual. Mas aí nós queremos viver as nossas vidas, né? É mais ou menos aquelas pessoas que querem fazer dieta por uma questão de saúde física, mas ela quer, na verdade ela quer emagrecer, mas ela não quer fazer dieta. Então ela chega assim para o médico, mas eu queria emagrecer. Tem algum remedinho para eu tomar? Tem sim, esparadrapo. Põe na boca que melhora. Simples assim que resolve. Agora as pessoas querem continuar com o mesmo hábito alimentar, com o mesmo hábito de vida, uma vida sedentária, uma vida desregrada, com hábitos alimentares completamente equivocados, e a pessoa acha que um remedinho vai curar. Faz um milagre para mim, me ajuda, vai. Então essa comodidade, não? Então você vai na televisão, aí aparece lá, né, aqueles programas vendendo ali DVDs, vendendo CD para você ficar na frente da televisão, chacoalhando, agitando, subindo escada, fazendo acontecendo. Te dou ainda um manualzinho de receitas saudáveis para você emagrecer. Aí a pessoa compra empolgada, aí ela faz um dia, faz outro. Já gastei maior dinheiro com essas coisas e ela não funciona. Funcionaria se fizesse. Eu posso dizer que eu já passei por isso também, não com relação à minha dieta, mas com relação ao aprendizado de inglês. Comprei ali aquelas enciclopédias de 24 volumes, com CDs e não sei o que, coloquei tudo na pasta e guardei. Eu queria ter aprendido inglês por osmose, né? Eu achei que eu estava comprando conhecimento de inglês, não que eu tinha que adquirir o conhecimento de inglês. Acabei jogando tudo fora. Eu ouvi o primeiro CD, li o manual, li ali os exercícios, comecei a fazer, eu cansei, enjoei, falei, quer saber? Parei. Mas bem que eu podia ter aprendido inglês, né? Afinal de contas eu comprei a coleção completa. Mas é mais ou menos o que acontece, né? A academia é a mesma coisa, Barbudinho. A pessoa vai lá, faz uma semana, cara, mas eu não perdi nada, esse professor não é bom. Então dentro do universo moral é a mesma coisa. Então as pessoas recorrem, tanto é assim, que para quem trabalha em centro espírita, principalmente nessa relação, eu comprava assim dizia, pegava aquela pasta, colocava assim na testa, ficava mentalizando para tentar absorver o conhecimento, mas ele não vinha, eu tinha que ouvir os 24 CDs e ficar treinando, não teve jeito. Como eu não tinha paciência para isso, eu sou péssimo para estudar sozinho, como autodidata, então eu tive que me desistir dessa minha empreitada, não teve jeito. E aí então nesse caso a gente percebe, para nós que trabalhamos com atendimentos, divulgando essas tarefas da doutrina espírita, é muito comum as pessoas irem ao centro espírita em busca de uma ajuda, resolvida essa ajuda, a pessoa vai embora. Claro, ela tem todo o direito, mas o detalhe é o modo de entendimento dela de ir em busca da ajuda e depois voltar para a sua vida comum. Se ela vai em busca da ajuda, absorve um pouco desse conhecimento e começa então a vivenciar aquilo que ela aprendeu, né, dentro do universo do Evangelho, da mudança de conduta e tudo mais, ótimo. Ela não precisa se tornar espírita, ela não precisa se tornar evangélica, não precisa se tornar católica, mas se ela foi em busca da ajuda, recebeu a orientação e depois vivencia esses ensinamentos, ótimo, então ela foi bem aproveitada. Mas o que geralmente acontece é, eu estou precisando de ajuda, aí eu corro até lá, recebo a ajuda imediata que eu preciso, como se fosse num pronto-socorro, e depois eu volto para a minha vida normal, uma minha vida tranquila, sem mudar absolutamente nada, como se nada acontecesse. Isso é um hábito que todos nós temos. É um grande problema que nós enfrentamos. De não conhecermos exatamente, principalmente dentro desse ambiente, bom dia, fraterna, dentro desse ambiente espiritual, de entendermos exatamente do porquê das coisas se darem dessa forma, do porquê delas acontecerem. Então acreditamos que acontece uma obsessão porque tem um espírito mau e tem um espírito bom. A mesma coisa acontece quando nós falamos dentro do universo das igrejas,
evangélica e católica, quando se fala dos demônios. Quer dizer, aqueles supostos demônios escolhem uma pessoa aleatoriamente e vai infernizar a vida dela. E dentro da doutrina espírita nós entendemos que esses espíritos inferiores vão junto a uma pessoa por uma motivação. Seja porque tem uma história passada, e Kardec colocou, geralmente acontece por uma história iniciada numa existência anterior, ou pelo hábito, pelo modo de vida que a pessoa tem. Ela vive daquele jeito, acabou atraindo semelhante. Semelhante atrai semelhante. O Dudu colocou, tem passe delivery, né? A senhora vai receber passe e pede para mais um para o marido que ficou vendo futebol. Exatamente. Isso acontece com bastante frequência também. Né? E nesse caso, o que a gente percebe, Dudu, que embora seja assim algo que a gente fica imaginando de não ser justo um pedido como esse, nós vemos no nosso trabalho que a gente faz, pessoas, membros da família, indo buscar ajuda num centro espírita, para alguém da família que passa por uma situação de problema, mas ela também é avessa a qualquer tipo. Então, quer dizer, você mentaliza o esposo daquela pessoa, você auxilia aquela pessoa que foi em busca de ajuda, exatamente porque ela está vindo em nome de alguém que é resistente a essa assistência. Então é um marido desempregado, é um filho que está drogado, é um marido que é alcoólatra, é uma filha que é rebelde. E aí você tenta ajudar em casa, você não consegue, você vai em busca de ajuda. Olha, eu preciso de ajuda porque na minha casa está acontecendo isso. Então as pessoas vão realmente em busca dessa ajuda, né? E a ajuda vem sem dúvida nenhuma. Basta a gente lembrar, não precisa ir muito longe disso, o próprio Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, que era então ali um grande orador, era ali alguém que era completamente descrente da ideia do cristianismo, a mãe dele era uma pessoa de muita fé. E foi através das suas orações, foi através da sua intervenção que certamente o mundo espiritual se aproximou de Santo Agostinho para mostrar para ele essa nova realidade. Claro, dentro do universo católico, dentro do universo cristão como um todo. Então nós vemos assim que sim, há intervenção do mundo espiritual por merecimento. Agora, claro, seria muito mais fácil se o próprio marido, se o próprio filho, se o próprio doente fosse se apresentar, mas não tem como. O Barbudinho colocou, né, e o tradicional vai ao centro, coloca meu nome lá, sem dúvida. É a mesma coisa também, coloca meu nome lá. Então a gente não se dá conta ainda da importância desse vigiar e orar, que é apenas uma frase solta no Evangelho, mas é que ela traz um significado extremamente profundo dentro dessa nossa lei de sintonia com o mundo espiritual. A Miriam colocou, é importante esclarecer que o tratamento começa na reunião pública. Pois é, Miriam, ela reforça por uma questão de até mesmo instrução dos próprios trabalhadores. Então a necessidade de nós, que estudamos e lemos mais sobre isso, nos instruirmos cada vez mais a respeito e tentarmos transmitir também essa orientação. A mesma coisa também é uma série de procedimentos, né, Dudu? É tratamento, é evangelização, é mudança de hábito, os espíritos recomendam incisivamente o trabalho de caridade, que é uma forma prática de você vivenciar essa transformação e tudo mais. Então, assim, existe uma listinha de atividades que são importantes de serem realizadas. Mas vamos lá, continuando aqui para nós. A gente vê que num artigo que fala sobre um assunto, a gente vai tirando quantos e quantos temas, né, são importantes para nós. Então, Kardec colocou aqui então, né, que destruído o mal moral, o mal físico desapareceria por si mesmo. Então, mas para isso é preciso então identificar-se com a causa e tudo mais, né? Aqui depois ele coloca, deixa eu ver aqui que eu ia comentar uma outra coisa com vocês. A história precedente, né, que existe entre as pessoas. Kardec coloca que quase sempre a existência, a causa, né, a origem remonta quase sempre a existências anteriores, é a mesma coisa também. E no caso nas existências presentes, né, na nossa existência hoje, existe esse processo obsessivo, muitas vezes por uma questão de viciação, por parte do espírito afinizado com o vício dos encarnados,
com os vícios dos encarnados, ou mesmo, a gente teve um caso, né, só a título de curiosidade, um caso trazido pela dona Ivone do Amaral Pereira, que mostrava, por exemplo, que ela viveu, ela tinha assim como ela viveu assim no início do século XX, né, então eu não me lembro exatamente, pesquisem para mim por gentileza, qual foi o ano de nascimento dela, só para a gente poder contextualizar um pouquinho mais. Mas ela comentava, né, que ela morava no Rio de Janeiro, dona Ivone do Amaral Pereira, por favor. Então ela vivia no Rio de Janeiro, numa pequena chácara da família, e ali então os empregados, alguns deles eram descendentes de escravos, né, eram negros, descendentes de escravos, recém-libertos, né, a gente lembra que final do século XIX, que aconteceu a abolição da escravatura, então nós tínhamos ali que os escravos que desencarnaram no Brasil, a grande maioria, acabou desencarnando por um motivo muito, de uma forma muito agressiva. 1900, obrigado, Gal. Então vemos ali, né, 1888 foi a abolição, 12 anos depois ela nasceu. Então eram pessoas que não somente eram descendentes de escravos que trabalhavam naquela região do Rio de Janeiro, ou mesmo junto à família dela, que embora não fosse uma família muito abastada, mas eles tinham essa pequena propriedade, eram também ex-escravos, recém-libertos que trabalhavam lá. Então, o que nós encontramos? Que esses espíritos que desencarnaram na condição de escravos acabaram se tornando muito revoltados. Ou porque desencarnaram esquecidos, abandonados, porque foram assassinados, executados, torturados. E muitos deles desencarnaram deixando membros da sua família. Então, não raras vezes, ela comentava isso nos seus livros, que esses espíritos poderiam demonstrar, como aconteceu com a família dela, uma grande gratidão, porque eles viam então, esses espíritos, viam que os seus descendentes, os seus familiares, os seus entes queridos que ficaram, eram muito bem tratados, respeitados por sua família, e isso trazia para eles, né, fazia nascer dentro deles uma grande gratidão por aquela família. E ela dizia que ela via na casa dela, algumas vezes, espíritos de ex-escravos que estavam ali para ajudar a família, para dar esse amparo, para dar esse apoio, em nome da gratidão por aquilo que eles estavam fazendo, eles encarnados faziam pelos entes queridos desses ex-escravos. Por outro lado, nós temos os processos obsessivos. Imagina uma pessoa que é descendente de escravo, sendo maltratada, sendo agredida, e entre os desencarnados, ex-escravos vendo isso acontecer. Eles então vão para cima com tudo, daqueles que são os algozes dos entes queridos desses escravos. Então nós temos ali os dois. Os espíritos podem demonstrar o ódio ou a gratidão por aquilo que se faz pelos entes queridos. E aí nós não temos uma história do passado, é uma história que surge do presente. Então nós temos ali essa relação com os nossos encarnados aqui, estimulando reações do mundo espiritual, temos as viciações e temos também as histórias passadas. Continuando, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não, eu vou falar no final, Dudu. Tá? Daqui a pouquinho a gente toca no assunto. Continuando. Aí continua falando sobre o tratamento da senhorita Júlia. O insucesso do magnetismo, como a senhorita Júlia levou várias vezes a tentar, o insucesso do magnetismo com a senhorita Júlia levou várias pessoas a tentar. Nesse número estava um jovem, isso aqui eu já comentei com vocês sobre isso, ó. Cheguei até a falar sobre isso em alguma desses nossos estudos anteriores. Um jovem com grande poder de magnetismo, uma capacidade muito grande de transmissão de fluido, mas ele tinha suas crenças pessoais e o seu fluido não tinha aquele componente moral. Então agora é essa história que eu vou falar para vocês agora. Por coincidência, né, eu nem lembrava que caso que era, e está aqui. Ó. Neste número estava um jovem dotado de grande força fluídica, mas que infelizmente não tinha qualquer experiência e, sobretudo, os conhecimentos necessários em casos semelhantes. Ele se atribuía um poder absoluto sobre os espíritos inferiores que, em sua opinião, não podiam resistir à sua vontade. Tal pretensão, levada ao excesso e baseada em sua força pessoal,
e não na assistência dos espíritos bons, deveria provocar-lhe mais uma decepção. Só isso deveria ter bastado para mostrar aos amigos da mocinha que faltava a primeira das qualidades requeridas para que o socorro lhe fosse eficaz. Mas o que, acima de tudo, deveria tê-los esclarecido é que ele professava, sobre os espíritos em geral, uma opinião completamente falsa. Segundo ele, os espíritos superiores são de natureza muito etérea para poderem vir à Terra, comunicar-se com os homens e os assistir. Isso só é possível aos espíritos inferiores em razão de sua natureza mais grosseira. Essa opinião, que não passa da doutrina da comunicação exclusiva dos demônios, cometia ele o grave erro de a sustentar diante da enferma, mesmo nos momentos de crise. Com essa maneira de ver, só devia contar consigo mesmo e não podia invocar a única assistência capaz de ajudá-lo, assistência que, é verdade, julgava poder dispensar. A consequência mais deplorável era para a paciente, que ele desencorajava, tirando-lhe a esperança da assistência dos espíritos bons. No estado de debilidade em que se achava o seu cérebro, tal crença, que dava todo o poder ao espírito obsessor, poderia tornar-se fatal para a sua razão, e mesmo matá-la. Assim, ela repetia sem cessar nos momentos de crise: louca, louca, ele me põe louca, completamente louca, e ainda não sou, mas ficarei. Falando de seu magnetizador, ela descrevia perfeitamente sua ação, dizendo: ele me dá força do corpo, mas não a força do espírito. Tal expressão era profundamente significativa, e, no entanto, ninguém lhe dava importância. Então, aqui que a gente comentou, uma capacidade fluídica muito boa. Inclusive, nós temos muitos médiums passistas, que a gente lembra que a mediunidade de cura, o médium passista, é uma faculdade mediúnica, de doação de fluido magnético e tudo mais. Se esse médium passista não tem ali a sua fé devidamente estruturada, o seu entendimento, os seus valores solidificados, aquele fluido magnético pode trazer pode provocar uma influência orgânica, mas não necessariamente uma influência moral. Então é a mesma coisa que a gente lembra naquela passagem de Jesus com os apóstolos, quando eles tentavam expulsar demônios e eles não conseguiam. E aí depois eles recorreram a Jesus, né, falando que eles não conseguiam fazer, e Jesus, demonstrando aquele certo incômodo, né, falou assim: até quando terei que tolerá-los, né? Terei que tolerá-los. Então, nesse caso, a gente viu aqui que não basta apenas uma capacidade anímica, porque a gente lembra que a doação desse fluido é uma capacidade anímica. O magnetizador é aquele que tem essa capacidade anímica, que pode ser mais ou menos desenvolvida. Mas sem esse componente moral, acaba sendo apenas uma transfusão de fluidos, que muitas vezes, dependendo do caso, acaba não tendo a eficácia que se espera. E aí continua então aqui. Quando vimos a senhorita Júlia, o mal estava no seu apogeu, e a crise que testemunhamos foi uma das mais violentas. Foi no próprio momento em que nos dedicávamos a levantar-lhe o moral e inculcar-lhe o pensamento de que ela podia dominar esse espírito mal com a assistência dos bons espíritos e do seu anjo da guarda, cujo apoio devia invocar. Então aqui Kardec, quando teve contato, né, foi solicitada a assistência dele, e de outros companheiros também, e aí então ele começou a trazer exatamente essa ideia da moralização do obsediado, da assistência do mundo espiritual, do domínio, da capacidade que o próprio obsediado poderia desenvolver para poder dominar o seu obsessor. E aqui um detalhe importante também é que essa própria expressão anjo da guarda, de certa forma, pelo menos na minha opinião, não sei se vocês pensam dessa forma também, quando nós falamos nosso anjo da guarda, dá a impressão de uma expressão romântica, tirando um pouco da realidade de quem são esses espíritos que atuam junto aos encarnados, aqueles que são os seus protegidos. Então fala assim: olha, faz uma oração para o seu anjo da guarda. Ele tem um peso tão religioso, na minha opinião, que acaba fazendo com que as pessoas não deem o devido valor
para esse espírito e para o trabalho que ele pode realizar. Ele não deixa de ser um espírito protetor, mas o anjo da guarda ainda traz aquela história do anjinho da guarda, daquele garotinho bochechudinho, que tem ali as suas asinhas, que fica do lado das pessoas com aquele sorrisinho cor-de-rosa e coisa e tal. E sendo que, na verdade, nós podemos ter ali espíritos protetores, que são vigorosos, que são atuantes e tudo mais. Mas na nossa mente ainda, influenciada por essa cultura religiosa, a ideia de anjo da guarda acaba diminuindo a sua importância. O Barbudinho colocou, né, me dá uma impressão possessiva. Mais ou menos como seria um cão pensando no seu humano. É mais ou menos isso também. Seria assim, aquele que protege, aquele que guarda, aquele que domina, aquele que controla, né? Para mim é aquela coisa romântica que perde a importância, né? O Braço colocou, né? Mas quando o protegido aprende a entrar em sintonia com ele, melhora bem. Não é o caso, Braço. Eu só fala assim da expressão. É o meu anjo da guarda, não é verdade? Realmente é verdade. Ele me pertence, né? É uma questão de possessão contrária, né? É a possessão do encarnado para o desencarnado. Então não é nem essa questão, Braço, da sintonia, né? Mas é a ideia de nós não darmos o valor para esses espíritos, para esses trabalhadores. Que a gente fala, né? O seu anjo da guarda, o seu espírito protetor. Perde, eu não sei, para mim tira um pouco da importância dessa relação que nós estabelecemos com esses amigos espirituais. A Fatana colocou, né? Para mim é o espírito que me guia, que me ajuda, né? E como? Sem dúvida nenhuma. Quando se fala sobre guia também acaba entrando mais ou menos naquela cultura da Umbanda, né, que é o seu espírito guia, o seu espírito, o seu anjo da guarda. São duas expressões que a gente vai usando para o nosso melhor entendimento, mas muito mais do que essas expressões nós temos que entender exatamente de que forma que se dá essa relação. Continuando, vamos lá. Foi nesse momento, dizíamos, que o jovem magnetizador que se achava presente, por uma circunstância sem dúvida providencial, veio sem qualquer provocação afirmar e desenvolver sua teoria, destruindo por um lado o que fazíamos por outro. Tivemos que lhe expor com energia que praticava uma má ação e assumia a terrível responsabilidade da razão e da vida daquela infeliz mocinha. Um fato dos mais singulares que todos tinham observado, mas cujas consequências ninguém havia deduzido, produzia-se na magnetização. Quando se dava durante a luta com o espírito mau, só esse último absorvia todo o fluido, que lhe conferia mais força, enquanto a doente enfraquecia e sucumbia à sua ação nefasta. Devemos nos lembrar de que ela estava sempre em estado sonambúlico. Consequentemente, via o que se passava e foi ela mesma quem deu a explicação. Não viam no fato senão uma malícia do espírito e contentavam-se em se absterem de magnetizar em tais momentos e ficarem como espectadores da luta. Com o conhecimento da natureza dos fluidos, é possível dar-se conta facilmente desse fenômeno. Antes de mais, é evidente que, absorvendo o fluido para aumentar a força, em detrimento da doente, o espírito queria convencer o magnetizador da inutilidade de sua pretensão. Se havia malícia de sua parte, era contra o magnetizador, pois se servia da mesma arma com a qual esse último pretendia vencê-lo. Pode-se dizer que lhe tomava o bastão das mãos. Não menos evidente era a sua facilidade de se apropriar do fluido do magnetizador, denotando uma afinidade com esse fluido e o seu próprio, ao passo que os fluidos de natureza contrária se teriam repelido como água e óleo. Só esse fato bastaria para demonstrar que havia outras condições a preencher. É, pois, um erro dos mais graves e podemos dizer dos mais funestos, não ver na ação magnética, senão uma simples emissão fluídica, sem levar em conta a qualidade íntima dos fluidos. Na maioria dos casos, o sucesso repousa inteiramente nessas qualidades, como o êxito depende na terapêutica da qualidade do medicamento. Não seria demais chamar atenção para esse ponto capital, demonstrado ao mesmo tempo pela lógica e pela experiência. Aqui a gente falava sobre a simples transmissão de fluidos
que é o que acontece com os médiums passistas, e a gente lembra que, sendo uma capacidade anímica dessa doação de fluido, o trabalho não é exclusivamente do médium. Então nós entramos ali num trabalho medianímico, onde o médium oferece a sua contribuição, somada à contribuição dos espíritos trabalhadores. Só que, se por acaso existe uma diferença de valores entre o médium e o espírito trabalhador, certamente o espírito vai ter que compensar a deficiência do médium. Se o médium fosse bem preparado moralmente, estudado, capacitado para aquela tarefa, o espírito simplesmente faria uma combinação dos fluidos e também da soma dos valores de cada uma das partes para que a atuação do passe seja eficaz. Mas se o médium simplesmente faz aquele passe automático de transmissão de fluido, sem o devido preparo, sem os devidos valores, o espírito tem que fazer quase que um trabalho dobrado, o dele e o do espírito, o dele e o do médium. Eis aí então a conscientização que precisa se ter quando se faz o trabalho de passe. O Brás colocou, basta ver a autoridade moral de que Kardec lidava com esse tipo de espírito. Outro nível, né, Brás? A gente vai ver aqui o desenrolar dessa história, vendo como Kardec então atuou nesse processo. Continuando. Para combater a influência da doutrina do magnetizador, que já havia influenciado as ideias da doente, dissemos a esta: minha filha, tende confiança em Deus, olhai em volta, não vede espíritos bons? Isso porque ela estava no estado sonambúlico, ou seja, ela estava em transe mediúnico. Então ela estava consciente, conversando com todos, só que nesse transe mediúnico ela conseguia então acentuar a sua dupla vista e ver exatamente o que acontecia. E ela respondeu: é verdade, diz ela, vejo luminosos que Fredegunda não ousa encarar. Pois bem, são os que vos protegem e não permitirão que o espírito mau triunfe. Implorai a sua assistência, orai com fervor, orai sobretudo por Fredegunda. Isso Kardec comentando, né? E aí responde a jovem: por ela jamais o poderei. Cuidado, vede como se afastam os espíritos bons a essas palavras. Se quiserdes a sua proteção, é preciso merecê-la por vossos bons sentimentos, esforçando-vos principalmente para que sejais melhor que a vossa inimiga. Como quereis que eles vos defendam, se não valeis mais do que ela? Pensai que em outras existências tereis censura a vos fazer. O que vos acontece é uma expiação. Se quiserdes fazê-la cessar, será preciso que melhoreis e proveis vossas boas intenções, começando por vos mostrardes boa e caridosa para com os inimigos. A própria Fredegunda será tocada e talvez fareis o arrependimento entrar no seu coração. Refleti. E ela então responde: eu o farei. E aí então continua Kardec: fazei-o logo e dizei comigo: meu Deus, eu perdoo a Fredegunda o mal que ela me fez. Aceito-o como uma prova e uma expiação que mereci. Perdoai minhas próprias faltas, como eu perdoo as dela. E vós, espíritos bons que me cercais, abri o meu coração a melhores sentimentos e me dai a força que me falta. Prometeis orar por ela todos os dias. Aí depois responde Kardec, continuando, né? Prometeis orar por ela todos os dias? Prometo. Está bem. Por meu lado cuidarei de vós e dela, tende confiança. Obrigado. Algo me diz que isso logo vai acabar. Depois aqui Kardec coloca: tendo dado conta dessa cena à sociedade, foram transmitidas a respeito as seguintes instruções. Então, levado esse caso para debate lá na sociedade parisiense, e aí então veio uma psicografia. O assunto de que vos ocupais comoveu os próprios espíritos bons, que por sua vez querem vir em auxílio dessa moça com seus conselhos. Com efeito, ela apresenta um caso de obsessão muito grave. Entre os que vistes e vereis ainda, pode-se pôr este no número dos mais sérios, e sobretudo dos mais interessantes, pelas particularidades instrutivas já apresentadas e que ele vos oferecerá novamente. Como já vos disse, esses casos de obsessão se repetem frequentemente e fornecerão dois assuntos distintos de utilidade. Primeiro para vós, depois
para os que a sofrem. Primeiro para vós, porque assim como vários eclesiásticos contribuíram poderosamente para difundir o espiritismo entre os que lhe eram completamente estranhos, também esses obsedados, cujo número se tornará muito importante para que deles não se ocupem de maneira superficial, mas ampla e profunda, abrirão bastante as portas da ciência para que a filosofia espírita possa com eles nela penetrar e ocupar entre gente de ciência e os médicos de todos os sistemas o lugar a que tem direito. Então Kardec, o Espírito, fala de dois casos que a princípio são negativos, mas que acabam se tornando positivos pelo seu efeito. O primeiro caso foi exatamente a perseguição religiosa que o Espiritismo sofreu naquela época, que os sacerdotes, tentando combater o Espiritismo, acabaram popularizando. Chegavam durante os cultos, durante as pregações, e falavam sobre o mal que representava o livro dos Espíritos, que eram demônios que escreviam e coisa e tal, e cada vez que eles falavam isso, os livros mais vendiam. Cada vez que se falava sobre as manifestações demoníacas, mais grupos surgiam para fazer com que essas comunicações se tornassem uma realidade para eles. E o segundo caso é o caso das obsessões, que, embora também negativos, falando sobre demônios, falando sobre os métodos de exorcismos que eram aplicados, faziam com que grupos espíritas atuassem e mostrassem a eficácia da terapêutica espírita, que é muito mais uma terapêutica cristã evangélica, e fazia com que esses espíritos, então, deixassem de atuar sobre os obsediados. Então, dois casos que, a princípio, se mostram negativos, mas que revelam o mundo espiritual de uma forma muito mais clara. E continua. Depois para eles, agora a segunda parte, porque no estado de espírito eles podem encarnar-se entre vós. Eles aceitaram essa luta, que lhes acarreta a possessão que sofrem, tendo em vista o seu adiantamento. E essa luta, acreditai, faz sofrer cruelmente seu próprio espírito, que quando seu corpo, de certo modo, não é mais seu, tem a perfeita consciência do que se passa. Conforme tiverem suportado essa prova, cuja duração lhes podereis abreviar poderosamente, por certos, a despeito dessa possessão, sempre momentânea, eles guardam suficiente consciência de si mesmos para discernirem a causa e a natureza de sua obsessão. Para essa que vos ocupa, é necessário um conselho. As magnetizações que lhe faz suportar o espírito encarnado, de que falastes, lhe são funestas sobre todos os aspectos. Aquele espírito é sistemático. E que sistema? Quem não reporta todas as suas ações à glória de Deus e se envaidece das faculdades que lhe foram concedidas, será sempre confundido. Os presunçosos serão rebaixados, mais vezes neste mundo e infalivelmente no outro. Cuidai, pois, meu caro Kardec, para que essas magnetizações cessem completamente, ou os mais graves inconvenientes resultarão de sua continuação, não só para a moça, mas ainda para o imprudente, isso falando do jovem, que pensa ter às suas ordens todos os espíritos das trevas e que se lhes impõe como chefe. Então, nesse caso, a gente tem, bom dia, Leonardo, nesse caso a gente tem aqui, então, o cuidado que os espíritos têm de chamar exatamente a atenção para a atuação daquele jovem, que é uma atuação equivocada, que a aplicação de fluidos que ele vem fazendo está trazendo muito mais prejuízo do que benefício, e que deve interromper completamente a sua ação. E continua. Digo que vereis esses casos de possessão e de obsessão se desenvolverem durante um certo tempo, porque são úteis ao progresso da ciência e do espiritismo. É por isso que os médicos e os sábios, enfim, abrirão os olhos e aprenderão que há doenças cujas causas não estão na matéria, não devendo por isso ser tratadas pela matéria. Esses casos de possessão vão igualmente abrir ao magnetismo horizontes totalmente novos e lhe fazer dar um grande passo à frente do estudo, até agora tão imperfeito, dos fluidos. Auxiliado por esses novos conhecimentos e por sua íntima aliança com o Espiritismo, ele poderá grandes coisas. Infelizmente, no magnetismo como na ciência, durante muito tempo ainda, haverá homens que julgarão nada ter a aprender. Essas obsessões frequentes
terão também um lado muito bom, porque penetrado pela prece e pela força moral, é possível fazê-la cessar e adquirir o direito de expulsar os espíritos maus pelo melhoramento de sua conduta. Cada um buscará adquirir o direito que o espírito de verdade que dirige este globo conferirá quando for merecido. Tende fé e confiança em Deus, que não permite que se sofra inutilmente e sem motivo. Aqui quem escreveu foi exatamente o espírito Hahnemann, que era próximo ali dos trabalhos da doutrina da sociedade, que falava sobre magnetismo e tudo mais, né? Foi através do médium Sr. Albert. Então aqui um detalhe importante que a gente viu, Hahnemann colocando exatamente, né, o espírito de verdade que dirige esse globo. Só para colocar aquela pitadinha no debate a respeito de quem é o espírito verdade, né? Então aqui Hahnemann coloca exatamente o espírito verdade como sendo o dirigente do globo, ou seja, o próprio Jesus. Depois Kardec coloca aqui ainda, deixa eu ver, não, aqui ainda mais a mensagem ainda. Serei breve. Será muito fácil curar essa pessoa, essa infeliz possessa. Os meios estavam implicitamente contidos nas reflexões há pouco emitidas por Allan Kardec. Não só é necessária uma ação material e moral, mas ainda uma ação puramente espiritual. Ao espírito encarnado que, como Júlia, se acha em estado de possessão, é preciso um magnetizador experimentado e perfeitamente convicto da verdade espírita. Além disso, é necessário que seja de uma moralidade irrepreensível e sem presunção. Mas para agir sobre esse espírito obsessor, faz-se mister a ação não menos energética de um espírito bom encarnado. Assim, pois, dupla ação terrestre, ação extraterrestre. Lembrando que essa expressão extraterrestre, naquela época, estava se referindo aos espíritos e não aos alienígenas, né? Que até então não tinham nenhuma denominação. Encarnado sobre encarnado, desencarnado sobre desencarnado. Eis a lei. Se até agora essa ação não foi realizada, foi justamente para vos conduzir ao estudo e à experimentação dessa interessante questão. É por isso que Júlia não se livrou mais cedo. Ela devia servir para vossos estudos. Só um instantinho. Isso vos demonstra o que doravante tereis de fazer, nos casos de possessão manifesta. É indispensável chamar em vosso auxílio o concurso de um espírito elevado, desfrutando ao mesmo tempo de uma força moral e fluídica, como o excelente Curadarmes. E sabeis que podeis contar com a assistência desse digno e santo Vianney. Então aqui falando sobre o Curadarmes, que era, né, aquele espírito que tanto contribuiu na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, e que até hoje, né, o corpo dele é um daqueles corpos incorruptos, daqueles corpos que se encontram dentro de uma urna de vidro exposta lá na Europa. Então até hoje a igreja dele é muito visitada, tem muitas peregrinações, né? E o Vianney, que virou santo para a Igreja Católica, também foi objeto de um estudo importante, que acabou surgindo depois a sua história através do médium Carlos Bacelli. É um livro recente, aquele de cheirinho de forno ainda, que acabou de ser publicado, um livro psicografado que conta a história de Vianney. Então, para quem gosta dessas histórias, conhecer um pouco mais sobre a vida desses espíritos, um livro que acabou de ser lançado então. Né? Então, o Curadarmes, que é através do médium Carlos Bacelli. E continua. Então, quer dizer, olha só a recomendação que estão dando aqui, né? Simplesmente para ajudar nessa possessão, chamem apenas o Curadarmes. Olha o nível da coisa como era. Quer dizer, já começaram a pegar um espírito que, como foi colocado aqui, tem uma força moral irrepreensível para atuar sobre esse espírito obsessor, e ao mesmo tempo um encarnado com também uma força moral suficiente para a transmissão de fluidos com essas qualidades morais. Quanto ao mais, nosso concurso é dado a todos os que nos chamem em auxílio, com pureza de coração e fé verdadeira. Resumindo, quando magnetizarem Júlia, será preciso proceder inicialmente pela fervorosa evocação do Curadarmes e de outros espíritos bons que se comunicam habitualmente entre vós,
pedindo-lhes que atuem contra os espíritos maus que perseguem essa jovem e que fugirão diante de suas falanges luminosas. Também não esquecer que a prece coletiva tem uma força muito grande, quando feita por certo número de pessoas, agindo em acordo com uma fé viva e um ardente desejo de aliviar. Aqui a gente lembra que esse tipo de oração coletiva, eles falam exatamente daquilo que popularmente nós chamamos hoje de corrente de orações. Então aquela corrente de orações, né, geralmente as pessoas... isso acontece em centros espíritas, em trabalho de desobsessão. Coloca ali o doente, né, o obsediado, sentado numa cadeira no centro da sala, os médiuns então dão as mãos e ficam em volta dessa pessoa e começam a fazer as suas orações. Em seguida vem o trabalho de passe. Esse é um método utilizado exatamente para fazer com que essa força moral se torne potencializada pelo trabalho conjunto. Essa recomendação que foi dada aqui agora, para fazer com que o trabalho de prece, também o magnetismo e a evocação do próprio cura-darmos, foi feito apenas por Erasto. A gente lembra que Erasto era um dos discípulos de Paulo de Tarso, que trabalhava com Kardec naquela época na elaboração da doutrina espírita, especialmente nos casos de mediunidade. Kardec agora coloca, essas instruções foram seguidas. Vários membros da sociedade se entenderam para agir pela prece nas condições requeridas. Um ponto essencial era levar o espírito obsessor a emendar-se, o que necessariamente deveria facilitar a cura. Foi o que se fez. Evocando-o e lhe dando conselhos, ele prometeu não mais atormentar a senhorita Júlia e manteve a palavra. Um dos nossos colegas foi especialmente encarregado por seu guia espiritual de sua educação moral, com o que ficou satisfeito. Hoje esse espírito trabalha seriamente por sua melhoria e pede uma nova encarnação para expiar e reparar suas faltas. A importância do ensino que decorre desse fato e das observações a que deu lugar, a ninguém escapará e cada um poderá nele aurir úteis instruções sobre a ocorrência. Uma observação essencial sobre o fato permitiu constatar e que se compreende sem dificuldade é a influência do meio. É bem evidente que se o meio secunda por uma comunhão de vistas, de intenção e de ação, o doente se acha numa espécie de atmosfera homogênea de fluidos benfazejos, o que deve necessariamente facilitar e apressar o sucesso. Mas se houver desacordo, oposição, se cada um quiser agir à sua maneira, resultarão divergências, correntes contrárias que forçosamente paralisarão e, por vezes, anularão os esforços tentados para a cura. Os eflúvios que constituem a atmosfera moral, se forem maus, serão tão funestos a certos indivíduos quanto as emanações das regiões pantanosas. Então aqui acaba esse artigo. E nós teríamos aqui agora exatamente conversas de além-túmulo com o espírito Fredegunda, um nome bastante incomum na nossa atualidade, mas não precisa ir muito longe. Meu avô chamava Apulcro. Então é a mesma coisa que você pode imaginar. Uma mãe dizendo, Fredegunda, vem cá. Eu fico imaginando minha avó, Apulcro, vem cá. Então é assim, Apulcro. Mas muito bem, um avô muito querido, mas que nome. Mas não tem nada não. Então, aqui depois tem, nessa conversa de além-túmulo, são duas evocações que foram feitas, conversando com esse espírito, que a gente não vai ter tempo de ver isso hoje. Então, a gente deixa para uma próxima oportunidade, provavelmente depois do nosso recesso. A gente vai ter aquela pausa, na nossa série, tem aquela interrupção de férias. Depois a gente volta e continua lendo um pouquinho mais sobre essas conversas de além-túmulo, para a gente fazer aquele pré-aquecimento na primeira semana do nosso trabalho. Então essa aqui foi a parte que nós vimos aqui agora sobre esses casos de possessão e essa instrução importantíssima de Kardec, falando dessa relação com o mundo espiritual. Bom, só para a gente complementar, para a gente poder fechar aqui o nosso encontro de hoje, o Dudu tinha me perguntado a respeito dos agêneres, o que são os agêneres. Um nome que foi utilizado na revista A Gênese, que a gente estava estudando no capítulo 14, quando Kardec falava sobre a materialização, a aparição de espíritos,
que tem uma diferença entre aparição, né, o espírito aparece e somente aqueles que estão em sintonia com aquele espírito conseguem percebê-los, sejam eles médiuns ostensivos ou sejam pessoas que acabaram por uma questão de sensibilidade perceber a presença dele. E nós temos os casos de materialização. E ali da materialização, nós chegamos a ler um artigo sobre, aliás, um texto publicado pelo William Crookes, que falava exatamente das experiências com o espírito Kate King, que se materializava, né? Deixa eu ver aqui, um instantinho. Tá jóia, Cindizinha, beleza. Então, aquela materialização. Então, primeiro a expressão agênere, é bom a gente lembrar, quando se fala sobre gênere, é uma expressão que se diz gerar, né? Então é aquele que é gerado, o indivíduo que nasce aqui no mundo físico, através da gestação, é gerado pela gestação, né? Leonardo colocou que nesse caso mencionado o problema espiritual foi resolvido e a Júlia não mais foi perturbada. Qual foi a razão do problema? A Júlia ficou sabendo de forma de não incorrer nas mesmas razões que levaram a esse problema, ou o problema espiritual ocorreu aleatoriamente? Exatamente o que a gente vai ler na próxima, que a gente vai entrar em recesso agora, Leonardo. Amanhã é o nosso último dia, aí a semana de Natal e a semana de Ano Novo a gente fica parado e só em janeiro a gente volta. E eu vou ler aqui depois, na continuação desse artigo, exatamente a entrevista com esse espírito que foi o obsessor, para entender exatamente quais são as razões dessa possessão, dessa perseguição que estava, essa perseguição tão feroz a ponto de querer destruir essa jovem, né? Então depois Kardec fez 2 evocações e as 2 evocações estão publicadas aqui na Revista Espírita, tá? Caso você queira, adiantando um pouquinho a história, caso você queira, na Revista Espírita do mês de... deixa eu ver aqui, no mês de janeiro de 1864. Conversas de Além-Túmulo, Fredegunda, que é o nome do espírito. Tá? Então isso aqui depois, as causas disso tudo, só no próximo episódio. Como toda boa história, né? Na hora que a coisa está ficando boa, vem o plim-plim e acaba estragando em tudo, né? O Dudu colocou, né, o agênere então se faz vivo como se fosse ajudar alguém. Materializa-se, aparece como encarnado, normalmente seria isso? Exatamente, Dudu. Então, assim, a ideia do agênere, então a pessoa que, para poder nascer aqui no mundo físico, ela depende então da gestação, da gravidez, o que é óbvio para nós. Né? Isso faz parte da nossa lei biológica, faz parte da nossa lei natural. Mas no caso do agênere, é um espírito que se materializa com todas as características de um encarnado. Então ele se materializa, ele pode ser verificado na consistência do seu organismo, nas características. Se pergunta, por exemplo, Kardec faz aqui uma análise desse artigo, se as unhas crescem, se o cabelo cresce, se ele precisa se alimentar. Né? Então, assim, no caso do Rostam, que era uma pessoa que transmitiu uma nova doutrina, né, ou tentava uma doutrina semelhante ao Espiritismo, ele escreveu, né, os 4 evangelhos e tal. Segundo a teoria de Rostang, que acontecia paralela a Kardec, Kardec chegou até a mencionar Rostang em algumas citações, Rostang dizia que Jesus teria sido um agênere, que a gravidez de Maria tinha sido uma gravidez fluídica apenas para poder convencer os encarnados, e que depois Jesus se desenvolveu como um espírito num corpo plasmado, vamos dizer assim, né? Então essa é a ideia. Pois é, nem falo, né, Barbudinho? Então, o Jesus teria um corpo, então, né, que seria um corpo de agênere. Só que nesse caso, que o artigo é longo, Dudu, eu posso até publicar depois lá no nosso grupo, mas coloca assim para nós, quer ver? Ele diz assim rapidamente, só para a gente fazer uma leitura rápida. Já nos referimos diversas vezes à teoria das aparições. Esse nosso último número a recordamos a propósito dos estranhos fenômenos que relatamos. Para melhor compreensão do que se segue, rogamos aos nossos leitores que a eles se reportem. Aí falou aqui sobre, todos sabem que no número das manifestações mais extraordinárias produzidas pelo Sr. Home, faz uma referência
a Daniel Douglas Home, um médium de efeitos físicos surpreendente daquela época, estava a aparição de mãos perfeitamente tangíveis, que cada um podia ver e apalpar, que pressionavam e apertavam, mas que de repente não ofereciam senão o vazio quando queriam pegá-la de surpresa. Então era muito comum, naquelas reuniões que o Sr. Douglas Home era convidado a participar, né, para fazer com que as pessoas se impressionassem, né? A gente lembra sempre que naquela época era muito comum na sociedade europeia, inglesa, francesa e até mesmo nos Estados Unidos, os nobres daquela época convidavam esses médiums, como aconteceu também com as irmãs Fox, eram convidadas para poder fazer apresentações particulares. E o Sr. Douglas Home ele era até visto muitas vezes como um charlatão. Ele era perseguido pela mídia, tinha ali alguns repórteres que encarnavam nele mesmo para tentar desmascará-lo da melhor forma. E ele então fazia essas apresentações em casas de nobres. Então ele não aceitava dinheiro, segundo a mídia, mas ele aceitava a hospedagem, que nada mais era do que, segundo a interpretação deles, um pagamento. Lembrando que o Sr. Douglas Home não era espírita, ele era apenas um médium de efeitos físicos. Então, durante as reuniões, ele fazia levitação, ele fazia movimentação de objetos, provocava também materialização de partes de corpos, né? Então ele tinha uma mão, por exemplo, que as pessoas se sentavam em volta de uma mesa redonda, e ali então ele provocava então essa materialização em que aparecia a mão do espírito tocando um instrumento, a mão do espírito tocando na mão de outra pessoa, a mão do espírito puxando a roupa de outra pessoa. E aí então eles pegavam naquelas mãos, as mãos estavam ali inteiras, sólidas e coisa e tal, e de repente a mão, simplesmente se desfazia. Então esse era um dos casos que fez com que Kardec estudasse, né? Mas aqui, de um modo geral, é que um texto é meio longo aqui, mas ele diz assim, deixa eu ver aqui, ó. Nessas mãos havia carne, pele, ossos, unhas reais? Não, evidentemente, era apenas uma aparência, mas de tal ordem que produzia o efeito de uma realidade. Se um espírito tem o poder de tornar visível e palpável uma parte de qualquer do seu corpo etéreo, não há razão para que não possa fazer com que outros órgãos, suponhamos que um espírito estenda essa aparência a todas as partes do seu corpo. Teremos então a impressão de ver um ser semelhante a nós, agindo como nós, quando não passa de um vapor momentaneamente solidificado. Tal é o caso do louquinho de Bayonne. A duração dessa aparência está submetida a condições que nos são desconhecidas. Depende, sem dúvida, da vontade do espírito, que a pode produzir ou fazê-la cessar à vontade, embora dentro de certos limites que nem sempre tem a liberdade de transpor. Interrogados a respeito, bem como sobre todas as condições, todas as intermitências de qualquer manifestação, os espíritos sempre disseram que agiam em virtude de uma permissão superior. Depois aqui ele continua, tal, ele fala sobre deixa eu ver aqui, sociedade e tal. Aí ele coloca assim uma resposta rápida, né, para a gente poder fechar. Como para nos entendermos, precisamos dar um nome a cada coisa. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas os chama agêneres, assim indicando que sua origem não é resultado de uma geração. Aí depois ele coloca aqui um fato também, né, de agênere e tudo mais. Então, assim, teria que ler o artigo completo. Esse artigo se encontra na Revista Espírita, de 1859, no mês de fevereiro. E aqui nós temos então vários casos que são apresentados, só para poder dar uma coçadinha. Uma pobre mulher estava na igreja de São Roque e rogava a Deus para que a auxiliasse na sua aflição. À saída, na rua Saint-Honoré, encontrava um senhor que a aborda e lhe diz: boa mulher, ficareis contente se arranjasses trabalho? Ah, meu bom senhor, responde ela, peço a Deus que me conceda esse favor, porque estou muito necessitada. Pois bem, ide a tal rua, número tanto, procurai a senhora T, ela vos dará trabalho. Então continuou seu caminho. A pobre mulher dirigiu-se sem demora ao endereço indicado. Com efeito, tenho um trabalho para mandar fazer, diz a senhora em questão. Mas como não o dissera a ninguém, como pode a senhora vir me procurar? Então, a pobre indigente, avisando,
visando o retrato suspenso na parede, respondeu: senhora, foi esse cavalheiro que me enviou aqui. Esse cavalheiro? Replicou espantada a senhora. Mas isso não é possível, esse é o retrato de meu filho. Morto há 3 anos. Não sei como pôde ser isso, mas vos asseguro que foi esse senhor que acabei de encontrar ao sair da igreja, onde tinha ido pedir a Deus que me assistisse. Ele me abordou e foi ele mesmo que me mandou vir aqui. Aí, conforme acabamos de ver, nada haveria de surpreendente em que o espírito do filho daquela senhora, a fim de prestar um serviço à pobre mulher, da qual sem dúvida ouvira a prece, lhe tivesse aparecido sob a forma corpórea para indicar-lhe o endereço da própria mãe. Em que se transformou depois? Sem dúvida no que era antes, um espírito, a menos que, continuando seu passeio, teria julgado conveniente mostrar-se a outras pessoas sobre a mesma aparência. Essa mulher teria assim encontrado um agênere, com o qual havia conversado. E depois aqui ele continua a história. Então esse artigo é bacana porque tem bastante histórias aqui, tem entrevistas e tal. Perguntas feitas aos espíritos também, se eles têm paixões, se tem fome, se tem frio e etc e tal, né? Então várias coisas bacanas. Então é isso, pessoal. Vou fechando por aqui então o nosso encontro de hoje. Antes disso, o Armando colocou, deixa eu ver aqui, Armando, o que você colocou? Lá em cima, né, lembrando que Rostanga aparece ainda, né, lá no Estatuto da Federação Espírita Brasileira, de fato isso acontece mesmo. E felizmente, né, isso acaba não interferindo no desenvolvimento da doutrina. E depois